Minha sogra disse ao meu marido para me deixar porque estou grávida de uma filha, mas ela ficou chocada quando os papéis que ele trouxe não eram para o divórcio. Mas antes de começarmos a história, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal para ver mais conteúdos desse tipo. Agora vamos começar. Eu nunca imaginei que a nossa felicidade, que era simples e sincera, fosse se tornar o centro de tanta confusão, especialmente por causa da minha sogra. Talvez você pense que uma gravidez deveria ser um momento de alegria, mas para mim, ela acabou se tornando uma batalha emocional, e o pior de tudo, uma batalha com alguém que deveria ser da minha família, minha sogra. Deixe-me contar desde o início. Meu marido e eu temos uma história de amor que não foi fácil desde o começo. Ele é de uma família muito tradicional, com uma cultura completamente diferente da minha. As coisas não foram fáceis, pois sua família nunca gostou muito de mim, desde o momento em que começamos a namorar. Eles não esperavam que ele se casasse comigo, e minha sogra, em particular, fez de tudo para que eu sentisse que nunca seria boa o suficiente para o filho dela. Eu tentei, de verdade, tentei entender os costumes, aprendi sobre a cultura deles e fiz o máximo que pude para me enturmar. Mas a verdade é que nunca consegui me encaixar. Quando começamos a namorar, meu marido teve que tomar a difícil decisão de não contar à família dele sobre o nosso relacionamento. Ele sabia que, se contasse, especialmente para a mãe dele, ela faria um escândalo. Eu não entendia totalmente, mas com o tempo, acabei aceitando que seria assim, e que ele, por algum motivo, não queria desagradar a mãe. Quando ele me pediu em casamento, foi um momento lindo, mas também muito tenso. Sabíamos que isso mudaria tudo, e era só questão de tempo até minha sogra e o resto da família dele reagirem. E, como já era de se esperar, a reação foi dramática. Ela fez um escândalo enorme e disse ao meu marido que ele estava fazendo uma enorme besteira. Ela disse que eu nunca seria capaz de entender a cultura deles, que eu traria problemas para a família e tornaria a vida de todos mais difícil. Eu, que estava me esforçando tanto, fiquei muito magoada com isso. Porém, o meu marido ficou firme ao meu lado. Ele me prometeu que me apoiaria em tudo e que, se fosse preciso, ele sairia da família dele para ficar comigo. Isso me tocou profundamente, porque, apesar de tudo, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa por amor. Mas, por outro lado, eu sabia que isso não seria justo para ele. Eu não queria ser a razão de ele se afastar da própria família, e isso me fazia me sentir culpada. A nossa decisão foi continuar com o casamento, mesmo com a resistência da família dele. O casamento foi um verdadeiro desafio. Eles insistiram que tudo deveria ser feito de acordo com as tradições deles. Eu até sonhava com um casamento onde eu poderia usar o vestido branco e caminhar até o altar com a música tradicional, mas, infelizmente, isso não aconteceu. O casamento foi feito de acordo com os costumes da família do meu marido, e eu aceitei, porque sabia que ele queria agradá-los. Mais importante, eu queria que ele se sentisse bem com tudo isso. Eu não consegui usar o vestido branco que eu tanto sonhava, mas fiz o melhor que pude para tornar o dia especial. Meu marido me apoiou, e isso foi o que realmente importou. Ele me dizia o tempo todo que estava do meu lado e que, se eu quisesse, ele sairia da família. Eu sabia que ele estava apenas tentando me fazer sentir melhor, mas não queria ser a razão de ele se afastar de todos que ele conhecia e amava. No fundo, eu sabia que, se ele fizesse isso, ele ficaria triste, e isso me doía ainda mais. Com o tempo, conseguimos superar as tensões do casamento e começamos a tentar ter um bebê. Esse foi outro desafio. Tentamos por um bom tempo, mas parecia que a sorte não estava ao nosso lado. Fomos a vários médicos e fizemos todos os exames necessários. Todos os testes deram certo, mas os médicos nos disseram que tínhamos que ser pacientes. Eu queria muito ser mãe, e isso estava me deixando ainda mais ansiosa. Eu orava todos os dias, pedindo para que finalmente tivéssemos um filho. Meu marido também orava e sempre me dizia que tudo ia dar certo, que precisávamos ser fortes e esperar o tempo certo. Antes de continuarmos com a história, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Depois de muito tempo de tentativas e orações, finalmente veio a notícia. Eu estava grávida. Não havia palavras para expressar nossa felicidade. Era o que sempre sonhamos, e, apesar de todas as dificuldades com a família dele,
Estávamos prontos para essa nova fase de nossas vidas. Eu estava cheia de expectativas, e meu marido também. Para ele, isso era como um sonho que estava se tornando realidade. A notícia de que eu estava grávida foi recebida com uma felicidade generalizada. E, surpreendentemente, minha sogra parecia genuinamente feliz. Afinal, ela estava prestes a se tornar avó pela primeira vez. Meu marido é filho único, então, para ela, esse bebê era o primeiro neto da família. Eu não sabia se isso significava que ela tinha mudado de ideia sobre mim, mas fiquei esperançosa de que, talvez, as coisas começassem a melhorar entre nós. No entanto, quando o médico nos deu a oportunidade de saber o sexo do bebê, eu decidi que queria saber. Eu sempre sonhei em me conectar com meu bebê de uma forma mais profunda, e saber se seria um menino ou uma menina me ajudaria a me sentir mais próxima dele. Meu marido estava ao meu lado e me disse que a decisão era minha. Então decidimos fazer uma festa pequena para revelar o sexo do bebê, com nossa família e amigos mais próximos. Eu estava animada. Afinal, esse seria o nosso momento, e eu só queria celebrar com as pessoas que amávamos. A melhor amiga que eu tinha sabia o sexo do bebê e ajudou a planejar uma surpresa maravilhosa. Ela organizou um bolo especial com doces coloridos, rosa para uma menina e azul para um menino. Eu estava mais do que satisfeita com o que quer que fosse, desde que o bebê estivesse saudável. Meu marido tinha uma leve preferência por uma menina, mas ele me disse que qualquer coisa estava boa para ele também. O grande momento chegou. Quando cortamos o bolo, uma chuva de balas cor-de-rosa apareceu. Era uma menina. A sala se encheu de aplausos e abraços. Todo mundo estava muito feliz, e eu me senti imensamente grata por aquele momento. Mas, de repente, olhei para minha sogra. Ela estava em choque. Eu não conseguia entender a expressão dela. Parecia que ela tinha levado um susto enorme. Meu marido percebeu o olhar dela e, imediatamente, a levou para outro cômodo. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. Nos próximos minutos, meus amigos estavam me parabenizando, e eu tentava me concentrar neles, mas não conseguia parar de pensar na reação de minha sogra. O que havia acontecido? Por que ela parecia tão desapontada? Eu fiquei com isso na cabeça até que meu marido voltou e disse que meus sogros precisavam ir embora. Ele me disse que algo importante havia surgido e que, por isso, eles tinham que sair mais cedo. Eu não conseguia entender, mas tentei não dar muita importância à situação. Quando a festa acabou e todos os convidados foram embora, finalmente tive a chance de perguntar ao meu marido o que estava acontecendo. Ele estava visivelmente desconfortável. Ele me disse que a família dele estava chateada porque, sendo o primeiro neto, era uma menina e não um menino. Eu fiquei totalmente surpresa e, ao mesmo tempo, furiosa. Como alguém pode se importar tanto com o sexo do bebê, a ponto de ficar tão decepcionado por ser uma menina? Não era possível. Eu me senti profundamente magoada. Mas, mais ainda, eu estava preocupada com o meu marido. Eu sabia que ele estava tentando esconder a dor que sentia, mas ele estava muito afetado. Os dias seguintes foram tensos. Minha sogra se recusou a falar com meu marido, e ele estava tão irritado que mal conseguia esconder o quanto isso o machucava. Eu, por outro lado, estava dividida entre tentar acalmá-lo e me sentir revoltada com a atitude dela. Ela parecia tão obcecada por esse ideal de neto-homem que não conseguia ver a felicidade que deveria ser compartilhada com todos, independentemente do sexo do bebê. 3 dias depois, minha sogra pediu para meu marido ir até a casa deles. Ele não queria, mas ela ficou tão insistente que ele acabou indo. Quando ele voltou, estava furioso. Ele me contou que sua mãe o acusou de não ter dado a ela o que ela mais queria, um neto-homem. E, para piorar, ela ainda teve a coragem de pedir para ele me deixar, já que eu não poderia lhe dar o filho que ela tanto sonhava. Eu fiquei em choque. Como alguém pode ser tão cruel? O que ela estava pensando? Eu já estava completamente cansada de tudo aquilo. Meu marido estava do meu lado, e eu sabia que ele não ia permitir que ninguém nos separasse. Ele me disse que iria fazer algo definitivo para resolver isso de uma vez por todas. No dia seguinte, quando meus sogros vieram até nossa casa, meu marido já sabia o que ia fazer. Ele entrou na sala com alguns papéis. Antes que minha sogra pudesse dizer qualquer coisa, ele anunciou que não se tratava de papéis de divórcio, como ela pensava. Ele disse que estávamos mudando de estado, depois que o bebê nascesse, e que ela nunca mais saberia onde estávamos.
Ela ficou em completo choque e tentou convencer meu marido de que ele estava exagerando, mas ele foi firme. Ele me olhou, segurou minha mão e me disse que tudo aquilo acabaria agora. Ele pediu para que ela saísse da nossa casa, e, mesmo fazendo um escândalo, ela e meu sogro foram embora. Eu fiquei sem palavras. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer algo tão radical. Mas ao mesmo tempo, fiquei aliviada. Não tínhamos mais que lidar com essa pressão constante. Agora, estamos seguindo nossa vida, com nosso bebê a caminho, e sinto que finalmente estamos em paz. Não é fácil ter que enfrentar a desaprovação de quem deveria te apoiar. Mas, ao final, percebo que a nossa família é formada pelas pessoas que nos amam e respeitam, e que, acima de tudo, nos querem felizes. Eu tenho muito a agradecer ao meu marido por ser forte e fazer o que precisava ser feito. E, agora, sei que nunca mais teremos que nos preocupar com a negatividade de pessoas que não sabem o que é realmente importante. Deixe nos comentários o que você achou da história. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos tirados do Reddit como esse.